A Gabi diz: para de querer responder. E a Regina responde: eu não me aguento, Gabi. As duas atrizes estavam em uma entrevista para divulgar a peça que marca o reencontro delas no palco, quando a conversa acabou chegando à política. Regina Duarte foi questionada sobre Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Gabriela tentou interromper as respostas da mãe e trazer a conversa de volta para o espetáculo. E foi nesse momento que a Regina disse: eu não me aguento, Gabi. Essa resposta me fez parar para pensar, não sobre política, mas sobre uma coisa que acontece com todos nós. Porque quando alguém faz uma pergunta, muitas vezes sentimos que somos obrigados a responder. Você já passou por isso? Alguém pergunta alguma coisa sobre a sua vida, por exemplo, sobre uma decisão que você tomou, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, e de repente você está se explicando. Quando percebe, está defendendo uma posição que nem queria discutir, principalmente com aquela determinada pessoa. E será que você realmente precisava responder? Ou será que, sem perceber, você simplesmente aceitou o terreno que a outra pessoa escolheu para aquela conversa? É isso que vamos descobrir hoje. Quando alguém faz uma pergunta para você, parece que existe uma regra silenciosa. Perguntou, você responde. Só que essa regra não existe. O problema é que muitas vezes nós mesmos criamos essa obrigação. Queremos parecer educados, queremos mostrar que não temos nada a esconder, queremos provar que estamos certos e também queremos acabar logo com aquele desconforto. Então respondemos, mesmo quando a pergunta nos irrita, mesmo quando não estamos preparados, mesmo quando no fundo sabemos que estamos entrando em uma conversa que não queríamos ter. E existe uma armadilha aí. Quanto mais você sente que precisa responder imediatamente, menos tempo tem para escolher como quer responder. Você reage à pergunta, em vez de pensar na conversa. Quando a Regina diz, eu não me aguento, aquela cena mostra uma reação muito comum quando nos sentimos pressionados, a vontade de responder imediatamente. E quando a emoção entra nessa conversa, fica mais difícil parar, pensar e escolher como responder. Naquele instante, nós podemos agir como se a pessoa que perguntou tivesse algum tipo de direito sobre a nossa resposta. Mas isso não é lógico, porque você pode ouvir uma pergunta e simplesmente não responder, pelo menos não imediatamente. E quando você responde sob pressão, fica muito mais difícil raciocinar com clareza e escolher a melhor resposta. Uma pergunta não determina automaticamente a sua resposta. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a posição que você ocupa dentro de uma conversa. O que fazer quando você percebe que uma pergunta está levando você para um lugar onde não quer estar? O problema é responder no impulso, quando a emoção está comandando a conversa. Você pode simplesmente não responder. Só que existe uma alternativa mais elegante: redirecionar a conversa. E existe uma diferença importante entre as duas coisas. Não responder é escolher não entrar naquela conversa. Redirecionar é escolher qual parte daquele assunto você realmente quer discutir. Imagine, por exemplo, que alguém pergunta: você vai aceitar essa proposta? Você pode responder simplesmente, não sei. Ou pode dizer, antes de decidir eu quero entender melhor as condições dessa proposta. Percebe? Você não ignorou a pergunta, mas também não permitiu que um simples sim ou não determinasse toda a conversa. Essa técnica aparece o tempo todo em entrevistas e pode ser usada tanto de maneira legítima quanto para fugir de uma pergunta. Um jornalista pergunta, por que a verba destinada a essa escola não chegou? E o secretário de Educação responde, a educação é uma prioridade no nosso governo. Nós investimos milhões. E começa a falar de outro programa, de outra escola, de outra iniciativa. Percebe o que aconteceu? A pergunta era uma, mas a conversa passou a ser outra. Isso pode ser usado de maneira desonesta, é claro. Mas o princípio da comunicação é interessante. Quem responde não precisa aceitar automaticamente o enquadramento da pergunta. Isso vale muito para a nossa vida. Imagine alguém perguntando, você ainda está trabalhando? Já não está na hora de parar?
Você pode começar a se justificar, explicar seus planos, defender as suas escolhas, ou pode simplesmente dizer: eu gosto do que eu faço, enquanto fizer sentido para mim, vou continuar. Pronto, você respondeu, mas não entrou na conversa que a outra pessoa tentou impor. Porque a grande habilidade não é aprender a responder melhor a qualquer pergunta, é aprender a perceber o seguinte: que conversa essa pergunta está tentando me fazer ter? E a partir daí decidir se é essa conversa que você quer ter. Mas perceber isso na hora nem sempre é fácil. E existe um motivo. A emoção muitas vezes chega antes do raciocínio. Agora vamos tirar a Regina Duarte dessa história e pensar em você. Quantas vezes alguém fez uma pergunta e sem perceber você começou a se explicar? Pode ter acontecido até com alguém da sua família. Um filho adulto pergunta: mas por que você ainda está fazendo isso desse jeito? De repente você está explicando uma decisão que é sua. Ou alguém pergunta: você não acha que está exagerando agindo dessa maneira? E você começa a provar que não está. Ou aquela pergunta que parece inocente, mas vem carregada de julgamento: você realmente acha que essa é a melhor decisão a tomar? E aí você entra na defesa. Percebe o que aconteceu? A pessoa fez uma pergunta, mas você recebeu aquilo como uma acusação. E antes mesmo de decidir se queria discutir aquele assunto, já estava tentando provar que tinha razão. É aí que a conversa invisível aparece. Porque a pergunta não é apenas por que você fez isso. A mensagem que você escuta pode ser: você precisa justificar a sua escolha para mim. E são coisas diferentes. Uma pergunta pode ser apenas uma pergunta, mas também pode carregar uma expectativa, um julgamento ou uma tentativa de conduzir a conversa. E você não precisa descobrir a intenção de outra pessoa para se posicionar. Você só precisa perceber o efeito que aquela pergunta está produzindo em você. Se você imediatamente sentir que precisa se defender, talvez seja a hora de fazer uma pausa. Não para criar uma resposta perfeita, mas para recuperar o seu controle, a sua escolha. Porque muitas vezes o que nos tira do controle de uma conversa não é a pergunta, é a emoção que aquela pergunta provoca em nós. Perceber isso pode mudar muito a maneira como você se relaciona. Da próxima vez que uma pergunta fizer você sentir que precisa se explicar, experimente fazer uma pausa, respirar, perceber o que você está sentindo e só então pergunte para você mesma: eu quero realmente responder a isso? Essa pequena pergunta devolve a você algo que a pressão costuma tirar: a capacidade de pensar antes de reagir. E agora me conta, você já percebeu que entrou em uma conversa que não queria ter só porque sentiu que precisava responder? Escreve nos comentários. Quando você consegue pensar antes de reagir, você volta a escolher o rumo da conversa. Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.